Eu sou o Sebrae e você pode me ver em cada empreendedor brasileiro, porque eu sou um, mas represento vários. Eu sou a força que impulsiona os empreendedores e os faz chegar mais longe. Eu sou o apoio para os pequenos negócios. Você pode me ouvir em várias vozes que contam histórias de grandes realizações, superações e conquistas. Eu sou o Sebrae, de quem é Sebrae. Eu sou capaz de grandes feitos, de grandes números, mas também de pequenos gestos, que mudam muito mais que realidades. Mudam vidas. Porque é isso que me move. E é isso que me faz ser pelo Brasil. Olá a todos e todas, é uma grande alegria para a gente estar nesse evento de tamanha importância, o AgroLab Amazônia, nesse momento ainda de pandemia, mas que nós podemos debater e discutir vários temas de grande relevância para o agro, para a questão ambiental, para todos esses temas que são muito relevantes para toda a nossa sociedade brasileira. É uma alegria estar nesse momento, nesse painel tão importante, que vai discutir a transição agroecológica, etapas e boas práticas para uma produção agropecuária mais sustentável. E agradecer, então, essa oportunidade e a presença dos nossos dois amigos e companheiros aí de longa data, o Rogério Dias, do Instituto Brasil Orgânico. Oi, é muito bom estar aqui, obrigado pelo convite, vai ser um prazer conversar com vocês. Bacana, Rogério, obrigado aí pela tua presença. E a Mariane Vidal, da Embrapa Hortaliças. Olá, Revelato, muito obrigado pelo convite. De fato, uma grande alegria estar aqui junto com você, junto com o Rogério, participando desse grande evento. Obrigada. Legal, obrigado pela presença de vocês, amigos e profissionais tão queridos e competentes aí nesse tema da transição agroecológica, da agroecologia, da produção orgânica, da agricultura familiar, né, da produção sustentável. E é isso que nós vamos debater hoje nesse painel, né? Como de fato podermos ter uma agropecuária mais sustentável. Num país como o nosso, que nós somos tidos como o país com a maior biodiversidade do mundo, com as maiores reservas de água doce do mundo, né, um agronegócio pujante, crescente, responsável por boa parte do nosso produto interno bruto, né? Como que nós podemos unir essas duas coisas? É possível unir essas duas coisas, conservação, biodiversidade, produção sustentável, com agricultura, com agropecuária? A gente quer responder essa pergunta hoje. A gente quer saber também se é possível produzir cada vez mais com sustentabilidade, né? Quais são os elementos, quais são os fatores que são importantes, que precisam ser levados em conta para que isso aconteça. Né? Essa semana eu estava num curso da EPAGRE, da empresa catarinense de pesquisa e extensão agropecuária sobre sistema de plantio direto de hortaliças, muito interessante, como que a pesquisa, a extensão e os agricultores podem estar desenvolvendo uma produção cada vez mais sustentável, redução drástica do uso de agrotóxicos e adubos químicos, visando uma transição gradativa aí para um sistema agroflorestal, por exemplo, que seria o nosso ideal, né, de manejo de agroecossistema mais parecido aí com as florestas que nós temos como símbolo máximo aí de sustentabilidade, de equilíbrio, né? Nós temos também um contexto brasileiro na produção orgânica que cresce aí em torno de 20, 25% ao ano, mas se nós formos olhar os dados, nós temos
poucos agricultores ainda regularizados como produtores orgânicos, pouco menos de 25 mil no universo aí de quase 5 milhões de produtores brasileiros. O IBGE, no último censo agropecuário, mostrou que mais ou menos 65 mil produtores produzem com práticas orgânicas, com práticas sustentáveis de produção, mas e os demais? Né? Como que estão os processos produtivos desses outros agricultores? O que eles podem fazer para sair de uma condição de uma agricultura convencional, dependente, muitas vezes, de insumos externos, de agrotóxicos, de produtos químicos, por uma situação de sustentabilidade econômica, ambiental e social mais adequada? Quais seriam esses passos para fazer esse processo de transição? É de uma hora para outra? Demora muito? Quais são as práticas? Quais são os exemplos que nós podemos levar em consideração para fazer todo esse processo, né? E aí nós temos o exemplo de um dos grandes expoentes da agroecologia, que é o professor da Universidade da Califórnia, o Steven Glisman, e que ele propõe 3 etapas de transição. Uma etapa de substituição de técnicas de manejo, né, olhando para o solo, para a biodiversidade e reduzindo o uso de agrotóxicos e adubos químicos. Uma segunda etapa, que seria de substituição desses insumos químicos por insumos orgânicos, biológicos, de insumos externos da propriedade por insumos mais internos, e um terceiro momento de redesenho da unidade produtiva, né, e de chegar numa situação de equilíbrio maior de todos os elementos do agroecossistema, como diz aí uma corrente de agricultura sustentável, a permacultura, né, que cada um dos elementos do sistema precisa ter funções bem estabelecidas e correlacionadas entre eles dentro de uma unidade orgânica de produção. Então, é para discutir essas questões que nós contamos hoje com esses 2 colegas de grande experiência, e eu gostaria, então, primeiramente, de resumir como que vai funcionar o nosso painel. Nós teremos um primeiro momento com a fala do Rogério Dias, uma fala um pouco mais longa, mais estruturada, trazendo todos esses elementos. Ele também é produtor rural orgânico, então a gente quer ouvir a experiência dele como técnico, como produtor, como alguém que está há muitos anos na produção sustentável e agroecológica. E depois, então, eu retomo a palavra, passo a palavra para a Mariane para fazer um papel de debate, levantando alguns dos temas mais importantes que o Rogério destacou e também completando com alguns elementos importantes, como, por exemplo, o tema dos bioinsumos, que ela está à frente disso aqui no Brasil. E depois, então, eu faço algumas considerações e o Rogério, então, faz as suas considerações finais, mais ou menos os últimos 10 minutos, também para interagir com aquilo que foi falado pela Mariane e por mim, para nós termos aí uma visão mais completa e um bate-papo bacana que a gente espera que seja importante para todos vocês também. Então, Rogério, está contigo a bola e fica à vontade aí para você se apresentar melhor, para falar um pouco do Instituto também, da sua trajetória e do conteúdo que a gente vai debater hoje. Obrigado e um abraço. Obrigado, Revelato. Como você falou, né, nós estamos nessa aí há muito tempo. Aqui é muito bom, né, estar com o Revelato, Mariane, companheiro e companheira aí de muitas jornadas, boas jornadas, né, em torno da agroecologia e da produção orgânica. E é sempre uma temática assim apaixonante, né, porque a discussão em torno dessa transição agroecológica, na realidade, a gente está falando da busca de como é que nós podemos fazer uma agricultura sustentável, né? Como é que nós podemos ter um desenvolvimento sustentável. Essa preocupação, ela é uma preocupação que a gente pode colocar aqui dentro da história, né, da humanidade, é uma preocupação relativamente recente, porque não existia muito, né, essa consciência dos limites do planeta, né? Até algumas décadas atrás, a gente meio que tinha uma noção como se o meio ambiente fosse uma coisa infinita, né? Você poderia consumir, e os últimos tempos, né, principalmente nessas últimas décadas, 3 décadas, a gente começa a ter mais clareza, né, de que o modo de desenvolvimento que a humanidade adotou
é inconcebível para o planeta. A gente está chegando numa questão de ocupação e de consumo que precisariam de vários planetas para dar conta, né? Se todo mundo fosse consumir no padrão das pessoas que vivem nos países mais desenvolvidos, com economias mais pujantes, né? Então, sabe-se que não dá para ser assim. Então, logicamente, o grande desafio é como continuar tendo qualidade de vida, você poder ter alimento para todos e todas, e isso já é um desafio na situação, mesmo numa agricultura que a gente considere que não é tão sustentável assim, porque tem outros fatores que interferem, que não é só a produção, e aí é importante destacar isso, que quando a gente fala de agroecologia, a gente está falando não só de uma questão de processos produtivos, a gente está falando de toda a questão do desenvolvimento, né? A gente está falando nas relações, não só as relações do homem com a natureza, mas as relações do homem com o homem, como é que a gente pode pensar, né, em falar em sustentabilidade enquanto nós tivermos fome, tivermos miséria, tivermos uma desigualdade muito forte, né? A gente entende que essa sustentabilidade ela tem que ser uma sustentabilidade completa. Então, assim, isso tudo são desafios do movimento agroecológico, são desafios do movimento orgânico. Eu entrei nessa ainda na época da universidade, lá nos anos 70, um pouco preocupado naquela época, a preocupação muito forte era com o impacto do uso dos agrotóxicos, né, que naquela época ainda eram chamados de defensivos agrícolas, e a gente na escola, né, fazendo agronomia, querendo conhecer mais, isso eu e vários outros colegas em várias partes do Brasil, começamos já a fazer esse questionamento, né, se para tudo que aparecia, a história era tem o produto tal para combater a praga tal, tem o produto X, Y, a gente aprendia o tempo todo em cima disso. E a gente estava vivendo naquele período, né, dos anos 70, assim, o auge da implantação da Revolução Verde no Brasil, né? A gente vinha com toda aquela estratégia de trazer as tecnologias consideradas tecnologias modernas para a agricultura, para que o mundo pudesse sair da fome, para que a gente pudesse ter uma produção de alimentos em grande quantidade que atendesse às demandas de toda a população. E esse esforço foi um esforço feito no mundo todo, mas principalmente para os países considerados subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, onde o Brasil estava incluído. E aí veio, então, toda a estratégia de governo para levar para os agricultores o consumo desses insumos modernos, que eram os adubos químicos, os agrotóxicos, as sementes geneticamente trabalhadas por empresas, para aumentar a questão de produtividade. Então, nós éramos, o tempo todo, colocado para a gente que o avanço da agricultura, a evolução da agricultura, o sucesso da agricultura era a adoção dessas tecnologias. Inclusive, os agricultores que resistiam a esse pacote tecnológico eram considerados produtores atrasados, que não valia nem muito a pena investir nesses produtores, porque eram produtores que não iam alcançar o sucesso, não iam ter uma atividade realmente de sucesso na agricultura. Então, essa visão, ela jogou, assim, meio que jogou para trás, jogou para baixo, todo o conhecimento popular, o conhecimento tradicional, aquela questão toda de melhoramento feito pelos produtores, o melhoramento genético, a seleção genética de séculos, né, dos agricultores, porque, na realidade, até que a gente venha com esse processo todo, quem eram os melhoristas? Quem eram as pessoas que faziam isso, esse processo de melhoramento do material genético? Eram os agricultores, né? Aquela velha base da genética, né, da seleção massal. O agricultor plantava e ele selecionava aquelas plantas que tinham melhores características, e aquelas plantas que ele tirava semente para os próximos plantios. Então, ele, ao fazer isso, a cada safra, ele ia fazendo essa seleção e melhorando no aspecto de fazer com que aquele material fosse o mais adaptado possível para a realidade dele, tanto realidade climática, de solos, né, do ambiente onde ele está, e para a realidade dele tecnológica.
se ele tinha ou não tinha condição de estar colocando mais insumos ou menos insumos na sua lavoura. Então, a gente tinha uma diversidade muito grande. Muitas vezes, materiais que podiam não ter as produtividades enormes que se alcança depois com o melhoramento, vamos dizer, o melhoramento mais empresarial, mas, na realidade, muitas vezes era o fundamental e era o mais adaptado e mais adequado para aquela realidade. Porque muitas vezes é melhor você produzir menos, mas produzir dentro de um equilíbrio, de uma sustentabilidade. Não adianta nada eu ter altas produtividades com gastos enormes em insumos e tudo mais para poder chegar naquela produtividade. No fundo, para o agricultor, às vezes, ele está ganhando menos do que ele ganharia com um material genético de uma produtividade mais baixa. Mas, de toda maneira, essa discussão, essa preocupação que estava muito focada na questão dos agrotóxicos, e aí é importante dizer que lá nos anos 80, quando a gente estava brigando para mudar a terminologia de defensivos agrícolas para agrotóxicos, a gente também já tinha uma clareza dessa relação entre o uso do agrotóxico, o uso dos venenos e o material que você estava plantando e a forma de plantar. Né? A gente já tinha boas referências, como, por exemplo, o Chaboussu lançou o livro da teoria da trofobiose, que ele mostrava essas relações diretas. Ao mesmo tempo, nós tínhamos o livro do Pat Mooney, O Escândalo das Sementes, que ele mostrava o que estava acontecendo no mundo com relação à perda da diversidade genética e os riscos que se corria com isso. Quando todo mundo começava a plantar o mesmo material, aí qualquer um que conheça um pouquinho de genética ou de biologia sabe que se você tem um material mais uniforme, ele é muito mais suscetível a, se você tiver uma doença ou uma praga, atacar tudo. Quando você tem uma grande diversidade, às vezes uma doença vai pegar a safra de um produtor ou de outro, mas não pega de todo mundo. Na hora que você afunila e todo mundo começa a trabalhar com o mesmo material, com as mesmas características, eles têm a mesma vulnerabilidade, seja uma vulnerabilidade por uma doença que apareça, uma praga, ou a vulnerabilidade, por exemplo, a um clima que de uma hora para outra você tem uma seca maior, ou você tem um período, né, que muda a temperatura rapidamente. Então, a diversidade, ela estava, e hoje, cada vez mais, a gente tem a certeza de que ela é fundamental quando a gente fala de sustentabilidade. Por isso que hoje, quando a gente fala de uma agricultura sustentável ou fala de um desenvolvimento sustentável, a palavra que vem na mente imediatamente é biodiversidade. Não dá para a gente pensar em sustentabilidade sem biodiversidade. A biodiversidade, ela é a base, ela não é só a base do material que eu estou explorando geneticamente e economicamente, de ter um material que possa me dar dinheiro vendendo, mas é uma biodiversidade também fundamental para o equilíbrio do sistema, para onde eu estou produzindo. Né? Na hora que a gente começa a fazer agricultura, que a gente começa a ter uma atividade agropecuária, nós alteramos o ambiente. Então, a gente diz que aquele ambiente passa a ser um agroecossistema. Né? Ele deixa de ser um sistema natural e passa a ser um agroecossistema. Um sistema que já foi trabalhado, já foi mexido para uma atividade agropecuária. Quando a gente faz essa intervenção, a gente já começa a brigar com a natureza de cara. E aí vem uma diferença muito grande do pensamento, por exemplo, de uma agricultura de base agroecológica e do que a gente vê na agricultura convencional. A agricultura convencional, ela parte do princípio que o homem tem a tecnologia suficiente para chegar lá e fazer a lavoura do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, com os insumos que ele quer. Eu lembro que isso na faculdade era uma coisa que me incomodava quando, na aula de solos, me apresentaram a história de que o solo era o substrato de sustentação da planta. E estava todo mundo muito empolgado com a questão, né, de que você podia produzir, que Israel estava produzindo em pleno deserto, né, os kibbutz estavam dando exemplo de alta produção e produtividade na areia do deserto, tudo por conta da tecnologia moderna. Então, se colocava a questão dessa biodiversidade, desse solo vivo, como uma coisa de segundo plano, como uma coisa de menor importância. E isso hoje a gente tem clareza, né? Naquela época que se começava a questionar, muitas vezes ridicularizavam, dizia que isso era coisa de bicho grilo, de ecolouco, aquelas coisas assim, de pessoas que não tinham
uma visão da ciência moderna, que estavam desprezando o conhecimento da ciência moderna, mas a preocupação já estava colocada. E, gradativamente, no caso do movimento alternativo, que na época dos anos 80 a gente chamava de agricultura alternativa, que na realidade é a base da agroecologia e do movimento orgânico brasileiro, esse movimento ele começou a dizer assim, gente, nós temos que mostrar que é possível fazer diferente, que é possível reagir a esse pacote tecnológico que estão empurrando. E daí começa a ter essas experiências, agricultores, técnicos, que começam a se esforçar para buscar provar que era possível produzir sem precisar dessas tecnologias, sem precisar do adubo químico, sem precisar dos agrotóxicos, que valorizando as sementes regionais, locais, né, as sementes adaptadas. E esse trabalho, ele começou, e ele já existia em outras partes do mundo, né, principalmente nos países de clima temperado e dos países desenvolvidos, né, no caso na Europa, nos Estados Unidos, Japão. Esse movimento já era um movimento que vinha também já bastante forte, e aquilo que antes era visto como uma coisa meio louca, de sonhadores, de utopia, ela começa a ganhar espaço no mercado, né, e não mais só nos mercados locais, mas nos mercados internacionais. Começa a existir muita troca de produtos entre estados e entre países, e esse comércio, então, ele vai, por estar cada vez mais forte, ele começa a despertar o interesse, e, no caso, os próprios governos começam a reconhecer que tudo aquilo que estava sendo levado adiante pelas ações governamentais, pelas políticas públicas em torno da agricultura chamada agricultura moderna, ela podia ser repensada também, que tinha fundamento. Embora que para muitas pessoas isso era uma ideia de que isso era um produto para um nicho de mercado. Esse pessoal vai produzir um produto diferenciado para um grupo de consumidores que tem um pouco mais dessa preocupação ambiental, tem um pouco mais dessa consciência, está querendo um produto que ele se sinta, até nem que seja só do ponto de vista de consciência, ele se sinta melhor porque está consumindo um produto com menor impacto ambiental, mas ainda era muito visto assim, né? como algo que não era para todos, não era para expandir para a agricultura como um todo. Mas as pessoas que estavam no movimento orgânico, movimento agroecológico, seja aqui, seja em outras partes do mundo, o Rebelato tocou aqui, nós temos o Glisman, né? Nós temos a questão no Brasil, Caporal, nós temos Costa Gomes, nós temos pessoas que tiveram um papel muito, muito importante nessa questão da conceituação do que seria essa agroecologia, né? E saindo até mesmo dessa visão de uma agroecologia só como uma ciência, que muitas vezes para algumas pessoas era vista só como uma questão da ciência que estuda essa relação da agricultura com a ecologia, e colocando a agroecologia como algo muito maior que isso, né? Entrando na questão prática, na questão das relações das pessoas com o meio ambiente, das pessoas entre elas, com os animais, uma série de questões que vão além dessa visão só da ciência, né? A visão só do que é o conhecimento. E dentro dessa perspectiva da agroecologia, e como a gente estava dentro de um processo de massificação dos agricultores pela adoção das tecnologias da Revolução Verde, que essas tecnologias dos insumos considerados modernos, que na realidade foram levar a agricultura para uma agroquímica, né? Nós saímos daquela agricultura que nós tínhamos até o século XIX, que era uma agricultura de base orgânica, porque se acreditava realmente que o que nutria as plantas era a matéria orgânica. Então, até se quebrar esse entendimento e entender que as plantas se nutriam dos minerais, mas, logicamente, a matéria orgânica libera minerais, e a planta absorve os minerais. Só que aí se entendeu que se podia substituir todo o processo orgânico por um processo químico, de você dar direto,
né, os nutrientes direto para a planta. É quase como pensar que nós poderíamos viver a vida inteira com uma agulha espetada nas nossas veias, injetando os nutrientes que a gente precisasse. E não precisava comer, não precisava fazer nada, porque a gente ia ser nutrido, e o que ia gerar disso, né? Já vocês dá para imaginar. E é isso que se trouxe para a agricultura, se trouxe para as plantas. E junto com isso, como o ser humano queria colocar a sua maneira de trabalhar, ele passa a entender a agricultura do mesmo modo que a gente tem que lembrar que o século XX começa com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial trouxe uma mudança muito forte da visão de como produzir. Linhas, escalas, entra matéria-prima daqui, eu otimizo o processo no meio para o produto final que eu quero. E aí a ideia foi repetir esse processo da Revolução Industrial no campo e transformar o campo quase que numa indústria, que a matéria-prima entra de um lado e sai o produto do outro. Então, eu começo a administrar o meu espaço quase como uma indústria que otimize o aproveitamento da minha matéria-prima que entra para maximizar o produto que sai. Então, no fundo, a gente transforma quase que uma propriedade rural numa indústria, numa visão de uma gestão de uma indústria. E aí a gente perde uma coisa fundamental para o movimento agroecológico, para o movimento orgânico, que é a ideia de organismo. Que nós, quando estamos falando de uma unidade de produção, de uma área rural, nós estamos falando de um organismo em que as várias espécies que habitam ali, elas interagem, e é isso que faz o sistema ser equilibrado e sustentável. Então, quando eu tenho uma floresta nativa, e aí eu falo floresta, a gente pensa logo, pode pensar em floresta amazônica, Mata Atlântica, mas cerrado, os diversos tipos de cerrado, a caatinga, os pampas, Pantanal, as diferentes coisas, as diferentes tipos de ecossistemas que a gente pode ter, eles entram nesse equilíbrio a partir do momento em que cada uma daquelas espécies cumpre seu papel e elas interagem. E essas espécies, elas têm as suas funções ecossistêmicas. E isso faz, então, que a gente consiga ter esse equilíbrio. Na hora que eu transformo um sistema desse num agroecossistema, de cara eu já tenho que entender que eu estou desmontando o equilíbrio que a natureza gastou milhões de anos para chegar. E eu tenho que ter essa consciência de que se eu estou interferindo nesse sistema, eu tenho que buscar como é que eu vou interferir da menor maneira possível, para que eu consiga que a natureza seja minha aliada no processo de produção e não minha inimiga. Porque essa visão de que a natureza é nossa inimiga é que faz a gente chamar, por exemplo, as plantas espontâneas de ervas daninhas. Né? Na realidade, aquelas ervas ditas daninhas são a força que a natureza está fazendo para tentar restabelecer uma biodiversidade naquele ambiente e restabelecer a vida no ambiente que nós empobrecemos. Quando eu entro com uma monocultura e a natureza me responde com um monte de plantas espontâneas, é ela dizendo assim, gente, é importante ter a biodiversidade aqui no sistema. Porque muitas vezes a gente fala em biodiversidade de um sistema, a gente imagina só aquilo que a gente visualiza, né? As plantas, as espécies que estão para cima. Mas nós temos uma biodiversidade enorme no solo, a biota do solo, né? São organismos macro, meso, micro, que a maioria a gente não enxerga, não vê, mas que tem um papel fundamental nesse equilíbrio do sistema. É o que fazem com que uma floresta possa chegar na exuberância que ela chega. É porque tem essa ciclagem toda da folha que cai, o galho que cai, a digestão desses materiais no primeiro momento pelos insetos maiores que vão lá cortando, aí entra fungos, bactérias, vírus, toda uma integração naquilo. E é exatamente essa integração, é exatamente esse trabalho de todos esses organismos juntos é que não deixam que um determinado organismo ocupe o espaço e se transforme naquilo que a gente passou a chamar de praga e doença. Porque esses organismos que são decompositores, vocês já imaginaram se não existissem organismos decompositores, nós certamente não poderíamos viver no planeta, porque nem nós, quando morrêssemos, nem quando as plantas morressem, estaria tudo em cima da terra, ia ser uma podridão só, ninguém poderia viver nesse ambiente. O ambiente se torna propício para a vida porque tem os decompositores.
Então, o decompositor tem que existir, mas ele tem que existir dentro de um equilíbrio com diversos outros seres. Quando nós fazemos essas intervenções radicais, nós eliminamos esses equilíbrios e aí fazemos com que determinados organismos, que junto com os outros têm um papel fundamental, passem a ter um papel desequilibrado. É como nós desenvolvemos câncer, como nós desenvolvemos tumores malignos e tudo mais, são desequilíbrios da nossa formação, desequilíbrios do que era para estar num outro estado e por algum motivo, muitas vezes causado por forças externas, a gente provoca o desequilíbrio. Então, quando a gente pensa em falar, como é que a gente pode pensar numa transição agroecológica? A primeira coisa que a gente tem que parar e dizer assim, eu tenho que voltar a pensar num organismo vivo. Eu não tenho como imaginar sustentabilidade se eu não pensar no organismo vivo. Eu poderia ir por uma lógica matemática, que eu chegaria a uma conclusão de que o sistema atual não tem futuro, não seria sustentável, que eu poderia ir simplesmente pela história. Nós fazemos uma agricultura que eu dependo de recursos naturais não renováveis. Se os recursos são não renováveis, eu hoje posso estar usando, mas as próximas gerações não vão ter mais, porque ele vai esgotar. Então, eu poderia ir só por essa lógica matemática, mas não é isso. É porque, na realidade, mesmo que eu tivesse uma infinidade de produtos para poder estar produzindo, é que eu desmontei essa visão sistêmica, essa visão do equilíbrio. E o impacto começa a vir para a gente de outras maneiras. Por quê? Nós estamos vendo aí a questão das mudanças climáticas. As mudanças climáticas, lógico, o planeta já passou por várias mudanças, diferentes mudanças em diferentes momentos, mas o que está acontecendo hoje, a ciência já tem certeza que é causado pelo homem, que é causado por esse desequilíbrio que nós estamos fazendo no ambiente. Nós estamos mudando tudo, então nós estamos aquecendo o ambiente, nós estamos deixando de ter evapotranspiração em locais que antes eram fundamentais. Essa mudança da quantidade de ar e de temperatura em determinados lugares muda os ventos, muda o regime de chuvas. Então, a gente, onde antes era frio, passa a fazer calor. A época que era para estar fazendo uma estação, começa a fazer outra totalmente diferente. E aí, a gente está criando uma série de desafios novos para nós. E aí entra uma questão que eu falei lá atrás do material genético. Olha que loucura. Começa a ter essas mudanças todas, mas nós perdemos a diversidade que nós tínhamos de sementes, de materiais genéticos, que teriam capacidade de dizer assim, olha, o material que antes era bom para o Nordeste, agora ele vai, de repente, atender Goiás, de repente vai atender outro lugar, porque lá começou a ficar um clima muito parecido. Só que o que se fez é que lá no Nordeste passaram a botar um material que foi desenvolvido no Sudeste, porque geneticamente interessante para as empresas que vendiam a semente. E começou a homogeneizar o material genético, querendo colocar material genético que desse uma coisa para todo lugar. E a gente perdeu isso. Não é à toa que a gente tem hoje um Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos, o TIRFA, né, que o Brasil é signatário, mas muitas vezes a gente acha que as pessoas não levam a sério, infelizmente, isso, né? Se assina, tecnicamente se discute, mas depois politicamente não se implementa. O TIRFA deixa muito claro a importância da produção de sementes, produção e conservação de sementes pelos agricultores, que eles chamam de produção on-farm, conservação on-farm, que é a conservação na própria unidade de produção. E eles deixam isso muito claramente, que isso é fundamental para enfrentar o problema das mudanças climáticas. Então, e isso é um preceito que a agroecologia defende unhas e dentes há muito tempo. Então, quando nós estamos falando de transição agroecológica, o Rebelato citou os passos que o Gliessman define, né, os 3 passos, ele depois ainda coloca um 4º passo, que é quando começa a interagir produtor e consumidor, fazendo com que a cadeia toda se conecte, porque se você só tiver essa consciência em quem está no campo, a gente não vai conseguir levar isso para diante, porque nós temos uma população cada vez mais urbana. E se o consumidor não tiver consciência para valorizar esse produto, não vai adiantar o esforço, porque esse agricultor vai acabar desistindo. Ele vai sumir. E aí você vai ter que ficar consumindo aquilo que tiver na prateleira, seja o que for. Pode ser só todo mundo consumindo os produtos ultraprocessados, que hoje o próprio Ministério da Saúde define como que isso não é alimento.
mas é o que se vai fazendo para que você vai comendo aquilo. Você está comendo, mas não está se alimentando, não está se nutrindo. Então, quando a gente está falando dessa transição e pegando um pouco esses passos do Gliessman, é importante que a gente imagine, que a gente pensa assim, quando fala passos, a gente imagina assim, eu subi um degrau, depois subi outro degrau. Mas quando a gente fala de transição agroecológica, não é assim, porque eu posso estar ao mesmo tempo em vários degraus. Não tem essa coisa assim, eu agora estou no primeiro degrau, eu sou um produtor que estou no primeiro degrau da transição agroecológica. Não, porque eu posso estar adotando coisas, princípios, práticas que se encaixam no que ele colocou como terceiro, como primeiro, como segundo, mas isso foi uma forma de expressar o que normalmente acontece. Num primeiro momento, a pessoa tem essa reação, vou diminuir o uso dos adubos, vou tentar reduzir o uso do veneno, para ver se com isso eu vou desintoxicando o meu ambiente, vou tendo menos problema de contaminação ambiental. Aí ele começa a ver que, para diminuir, muitas vezes ele começa a ver a necessidade de substituir algumas coisas. Pô, mas eu usava aquilo e agora está me surgindo esse problema. Ah, mas eu poderia, em vez de usar isso, usar aquilo. E aí a gente cai muitas vezes num risco das pessoas que vêm para o movimento orgânico e simplesmente pensam em fazer a transição do pacote químico para o pacote biológico. Aí começa a dizer assim, não uso adubo químico, vou usar o esterco de galinha. Não uso o agrotóxico tal, vou ter que usar a cauda tal, ou vou ter que usar o produto X, Y, biológico. E as pessoas fazem uma visão de simplesmente uma substituição de pacote. Mas o que ele coloca num terceiro patamar, que é quando vem a consciência de que, na realidade, você tem que transformar o sistema. Você tem que entender que você está lidando com o sistema. Porque aí eu começo a ver que muitas vezes eu não dou conta de ter os insumos quando eu penso numa substituição, mas eu saio da dependência das empresas de adubo químico, da empresa de agrotóxico, e vou cair na dependência de empresas que tenham o produto biológico que eu preciso, na hora que eu preciso, no local que eu preciso, no preço que eu posso pagar. E aí ele começa a perceber que muitos desses insumos podem ser produzidos internamente, que é um dos outros princípios da transição. Redução da dependência de insumos externos. Como é que eu posso, no meu ambiente, começar a ter menos dependência de trazer coisa de fora? O que eu preciso fazer? Aí eu começo a perceber esse papel, essa função ecossistêmica de algumas plantas. Muitas dessas plantas hoje a gente chama de adubo verde, né? Naquela visão de que a pessoa sabe que adubo é aquilo que ela bota para alimentar a planta. Então, ele entender no adubo verde como esse papel, o adubo que não é o químico, que é o verde. Na realidade, eu estou pensando em plantas que têm uma função, um papel ecossistêmico, que ela pode ajudar que outras plantas que não fazem o mesmo, por exemplo, as leguminosas que conseguem tirar o nitrogênio da atmosfera e colocar no solo, poxa, ela tem uma capacidade por uma relação com uma bactéria de fazer isso, e várias outras plantas não têm. Mas ela fazer isso, ela está disponibilizando esse nitrogênio para outras plantas que estão junto dela. Então, eu começo a ver, poxa, em vez de eu plantar essa espécie sozinha, eu posso plantar essa espécie junto com outra. Ou então eu posso plantar plantas que tenham essa capacidade e com elas produzir um composto para colocar no meu solo, na minha lavoura, na minha horta. Então, ele começa a entender que o sistema, e aí que traz a história do nome, né, da agricultura orgânica. Às vezes as pessoas imaginam a agricultura orgânica como sendo uma agricultura que trabalha com matéria orgânica, só trabalha com o material, com os insumos orgânicos. Mas esse orgânico é um orgânico de organismo, em que você compreenda que, como o nosso organismo, o coração é fundamental, mas o fígado é fundamental, o pâncreas, o intestino, o pulmão, cada parte é fundamental e tem o seu papel para que o organismo como um todo seja sadio, funcione bem, consiga cumprir o seu papel, para que nós existimos. Então, a mesma coisa é numa propriedade rural, numa fazenda, num sítio, numa chácara, num lote, o tamanho que for. É como nós podemos buscar transformar esse sistema num sistema que seja, de fato, de um organismo. O Rebelato também falou aí da permacultura. Eu sempre fui um grande admirador e foi das minhas maiores inspirações quando eu estava começando a trabalhar como agricultor, né? Tem 33 anos que eu tenho o meu sítio aqui,
E a permacultura era, para mim, assim, um norte, porque a permacultura ela trazia muito isso. Ela traz muito isso. Primeiro, ela traz essa visão do todo. Você passa a entender que você tem que planejar o seu ambiente. Você tem que analisar. A permacultura, eu recomendo que todo mundo depois procure conhecer um pouco mais dos conceitos da permacultura. Ela tem um processo de zoneamento. Esse zoneamento, ela busca otimizar os gastos de energia que você tem dentro da sua unidade de produção. Né? Então, ela coloca as coisas em locais que você possa estar otimizando a sua energia e seu tempo. Então, a questão da permacultura, ela pode-se dizer que é a base do que hoje a gente tem aí, cada vez mais forte, do movimento da agricultura, da agrofloresta. A agrofloresta é você pensar exatamente nisso. Se você pega na natureza, quando você tem uma área que está começando a se recuperar, ela começa com as plantas baixas, depois ela vai subindo o extrato, né? Vem a capoeira, depois vem as árvores pioneiras, depois vem as árvores clímax, e vai você ficando com aquele ambiente cada vez mais complexo e cada vez mais forte. A agrofloresta ela se baseia nesse princípio, de que eu tenho essa interação de espécies trabalhando para que o sistema se equilibre, o sistema fique cada vez mais forte. Então, assim, é um pouco isso, assim, para a gente introduzir essa conversa de transição agroecológica, entender que todos nós vamos estar eternamente em transição agroecológica. Dentro do movimento agroecológico, muitas vezes existia gente dizendo assim, nós temos que criar o reconhecimento do agricultor agroecológico. Não tem como ter o agricultor agroecológico, porque quem conhece a agroecologia sabe que nós vamos estar a vida inteira tentando entender melhor, melhorar nossos processos. Então, nós vamos estar a vida inteira em transição agroecológica. Tem coisas que eu fiz aqui na chácara há anos atrás que hoje eu digo como eu fui burro, como é que eu não via isso. Então, tem coisas que você leva 30 anos para você conseguir interpretar que a natureza estava te mostrando aquilo há quanto tempo e você não conseguia entender. Então, eu acho que o nosso grande desafio, se eu quero fazer transição agroecológica, primeiro é isso, abrir minha cabeça que eu tenho que mudar a visão do meu sistema de produção. Eu não posso pensar que eu quero ser produtor de milho orgânico, eu quero ser produtor de açúcar orgânico, produtor de fruta orgânica. Eu quero transformar minha unidade num sistema orgânico de produção. Aí, se eu vou produzir açúcar... Um probleminha com a conexão do Rogério, mas já estamos chegando no tempo para passar a palavra para a Mariane. Mariane, é contigo agora. Eu queria que você destacasse alguns elementos aí que o Rogério trouxe, né? Principalmente essa questão que ele falou, que essas etapas de transição, elas se misturam, elas se complementam, elas podem ser realizadas simultaneamente, né? E fala um pouquinho também da questão dos bioinsumos como uma etapa importante de substituição dos agrotóxicos por esses insumos menos impactantes, que podem ajudar também o agricultor que quer sair de uma situação de produção convencional e avançar aí na sustentabilidade e, quem sabe, na produção orgânica, inclusive acessando, né, um mercado que reconheça essa questão desses produtos produzidos de forma diferente. É contigo aí. Rebelato, muito obrigada aí ao Sebrae e todos os parceiros, né, por esse convite de estar falando num painel de transição agroecológica que fala da questão das boas práticas, né, e que a gente tem a grata satisfação de ter aí o Rogério com todo esse histórico, né, eu às vezes falo com ele, né, ele é história viva, né, do processo, do movimento orgânico e traz, né, eu acho que o Rogério trouxe alguns elementos extremamente importantes, né, eu vou tentar resgatar um pouco das questões que ele trouxe e que eu acho muito fundamental em dialogar num país como o nosso, num país como o Brasil, que tem a maior biodiversidade do planeta, né, nós estamos falando especialmente, né, na AgroLab Amazônia, né, que é um bioma extremamente caro e importante, não só para o nosso país, mas para o mundo inteiro, né? Então, quando a gente fala de biodiversidade, né, e está falando isso prioritariamente para esse público, deixa a gente muito à vontade.
né, de poder falar que, de fato, a biodiversidade, a diversidade aplicada, eu gosto de ir um pouco além, inclusive, no conceito da biodiversidade, porque quando a gente pensa nos sistemas produtivos, né, quando a gente pensa nas boas práticas de produção, eu gosto de falar da biodiversidade funcional, né, e o que é essa biodiversidade funcional? É a biodiversidade quando você conhece a função daquele elemento que está no sistema e como você aplica o uso daquele elemento dentro do seu sistema produtivo. Né? Então, uma coisa que sempre chama muito a atenção das pessoas e que fala-se a minha experiência é maior, por exemplo, na questão da produção de hortaliças, né? Então, as pessoas sempre perguntam, sempre tem aquela questão relacionada a manejo de pragas, né? Pragas e doenças. É sempre aquela história, poxa, mas eu vou sair de um sistema convencional, onde eu tenho ali toda a minha lógica, né, de aplicação, de uso de determinados produtos, e vou passar por um outro processo. Como é que acontece isso, né? Então, um dos primeiros elementos que a gente dialoga nesse processo de reconstrução do sistema, né, porque a transição agroecológica, como o Rogério falou, é um processo, né? E por ser processo, ele tem obrigatoriamente muita interação de fatores. Tem muitas ações de sinergia que acontecem nesses sistemas e que devem ser considerados dentro do processo de transição. Então, a diversidade aí, ela tem um papel fundamental, porque ela garante elementos diferentes para compor essas interações no sistema. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na questão da praga, algo que é muito relevante é você conhecer o ambiente que aquele sistema produtivo está inserido. Né? Então, eu quero fazer uma roça de tomate, de alface, ou de, sei lá, né, o que quer que seja. Quais são os elementos que você tem naquele sistema que podem, né, que estão naquele local, né, que fazem parte já daquele ecossistema, né, que você pode estar trazendo para dentro do sistema produtivo. Então, uma determinada planta, por exemplo, que tem flores e que ela atrai determinados insetos benéficos, né? É interessante eu ter aquilo ali próximo da horta, ou próximo dentro daquele sistema produtivo, é extremamente interessante. Então, uma das primeiras coisas e que eu acho muito bacana que traz nesses princípios agroecológicos é justamente esse diálogo com o natural. É sempre o observar o natural para ver de que maneira você pode trazer esses elementos para pensar o seu sistema no completo, no holístico. E é muito interessante quando o Rogério ele traz nesse apanhado histórico que ele nos brindou aqui agora, quando ele traz a questão da própria desconstrução do trabalho sistêmico, né, para você olhar a questão da homogeneização, né, que leva para a homogeneização dos processos, né, que leva para a homogeneização dos próprios cultivos, e até chegar, né, à realidade do monocultivo, que é muito amplamente utilizada no país, né? E quando a gente pega isso, essa questão do monocultivo, e a gente observa o ambiente natural, é claro e evidente, só de você olhar a diferença gigante que há entre esses dois sistemas. E são sistemas, né? E são sistemas que trazem seres vivos naqueles sistemas. São plantas que estão crescendo naquele sistema. Né? Seja ele o sistema diversificado e o sistema homogêneo. Né? São seres vivos que estão crescendo ali, são animais que estão sendo criados em diferentes sistemas. Né? O próprio manejo de animais, né, criados
livres, no pasto, aves, né, a questão da pecuária, e os confinados. Né? Nós estamos falando ali de seres vivos, e a gente sabe que os seres vivos, eles têm essa lógica, essa necessidade de interagir com outros seres vivos para que aquele processo, de fato, aconteça e que o equilíbrio daquele sistema seja mantido. Né? Uma das questões muito importantes, Luiz, quando a gente pensa na questão da transição agroecológica, é você trazer esses elementos para dentro do sistema, sempre pensando na lógica de equilíbrio. Como é que você equilibra um sistema? Essa é a grande questão, né? Como é que você sai de um ambiente, né, onde você tem aí toda uma estrutura produtiva, que o Rogério também trouxe essa construção para a gente, né? Essa lógica da unidade produtiva como um organismo, né, ela se perde em detrimento da lógica do agro funcionando como um negócio, né, um negócio em escala industrial, produtivista, né? Então, como que você retoma essa lógica de ver aquele sistema como um organismo? E eu acho que esse é o grande ganho que a transição agroecológica, que as bases que os princípios agroecológicos trazem para a transformação desses sistemas produtivos. Né? E aí ninguém melhor do que o próprio Rogério para trazer para a gente, por exemplo, até as questões relacionadas aos sistemas produtivos orgânicos. Né? Então, dentro desses sistemas que hoje, né, no país, a gente tem, inclusive, todo um reconhecimento do ponto de vista regulatório, né, que certifica os produtos produzidos nos sistemas orgânicos, né, que você tem, inclusive, pagos diferenciados, né, por esses produtos, todos eles trabalham sempre nessa relação de trazer de usar sempre essa lógica do mais natural, do mais de origem mais próxima, né, do natural possível. E aí entra essa questão que você levantou relacionada aos bioinsumos, né? A lógica dos bioinsumos, ela também vem um pouco com isso que o Rogério falou em relação à produção orgânica, né? São os insumos para essa agricultura da vida, para essa agricultura que considera o sistema como um organismo, né? Então, quando a gente começou a desenhar e pensar quais seriam as necessidades para esses bioinsumos, uma das primeiras coisas que a gente considerou nós temos uma base riquíssima, que é a diversidade em cima do solo e a diversidade que está abaixo do solo. Então, esses insumos que têm uma origem viva, que têm uma origem a partir de uma base biológica, então, seja ela vegetal, animal ou microbiana, né? Esses insumos, eles podem ser produzidos a partir dessa origem, né? Ou passar por processos de transformação a partir dessa origem, e eles vão ter uma interação ou um impacto positivo no desenvolvimento de plantas e de animais e de próprios micro-organismos. E a gente foi vendo também, dentro dessa questão, né, com os bioinsumos, de que o país hoje ele tem uma larga utilização desses bioinsumos nos sistemas produtivos. Embora seja uma necessidade muito importante, principalmente da produção orgânica ou da produção de base agroecológica, eles vêm sendo utilizados em grande escala também na agricultura convencional. Né? Vale lembrar que a gente tem aí um dos grandes milagres, por exemplo, da própria soja no país, decorrência dos risóbios, né? Que nada mais é do que uma interação biológica que
os inoculantes responsáveis por essa simbiose, eles são os bioinsumos, né? Então, o país hoje ele tem uma gama muito grande da utilização desses insumos. Cada vez mais vem crescendo a utilização, por exemplo, de controle biológico, né? Hoje nós sabemos que muitos dos problemas, daqueles que são considerados pragas, né, que o Rogério também trouxe para a gente, né, essa percepção do que é praga, né? Muitos desses que são considerados, então, pragas nesses sistemas, a solução só está vindo por conta da interação com organismos vivos, seja a partir de controle biológico, né, seja a partir da utilização de outros micro-organismos, fungos, bactérias, entomopatogênicos e etc. Então, eu estou segura, né, de que os bioinsumos, eles são e serão, assim, uma nova, não digo nem uma fronteira, mas o novo, o responsável pela próxima grande mudança da produção agrícola brasileira, né? Eu gostaria muito de que todos os sistemas produtivos conseguissem ver o potencial que a interação desses elementos, né, desses micro-organismos ou desses macro-organismos, eles têm uma importância muito grande. Essa interação, ela é muito relevante para esses processos, né? E dentro desse debate, um outro elemento muito importante a se destacar também esse tripé que o Rogério trouxe, né? Lógico que existem outros elementos, se a gente for pensar nas questões, por exemplo, de solo, de manejo de solo, de conservação de solo, né? A gente tem que destacar também a grande geodiversidade que o Brasil tem, né? Nós temos solos riquíssimos, com potencial ainda de exploração de minerais extremamente interessantes, né? Hoje, no país, a gente também tem aí um crescente desse uso dos pós de rocha, né? Dos remineralizadores de solo, que nada mais são do que potencializadores dessas interações microbiológicas que acontecem no solo, que são responsáveis por fortalecer a resistência das plantas, o crescimento das plantas, né, seu desenvolvimento, consequentemente sua produtividade. Então, trazendo ainda, né, essas questões do elemento do solo, mas me parece relevante o que ele fala em relação à biodiversidade, resiliência e sustentabilidade. Para mim, isso é muito estratégico e muito fundamental, né, porque essa biodiversidade, com esse equilíbrio, eles têm conseguido, né, nós temos exemplos, inclusive na literatura, né, de trabalhos de muito tempo, né, de longos anos, estudando sistemas que trabalham esses princípios, que mostram que sistemas que usam, que trazem, né, a biodiversidade e trabalham com conceitos de equilíbrio ecológico são muito mais resilientes, né, ou seja, são sistemas que têm uma melhor capacidade de recuperar-se, né, de perturbações, né? Então, a gente tem aí não só as questões relacionadas às mudanças climáticas, mas esses eventos, né, que acontecem muitas vezes pontuais e que esses sistemas têm demonstrado ter uma capacidade muito mais interessante de suportar. Então, para finalizar, eu gostaria de deixar, Rebelato, para todos que nos estão acompanhando aqui, né, na Embrapa Hortaliças, nós temos uma série de publicações que podem ser encontradas, todas gratuitas, tá, para fazer download,
E muitas delas estão relacionadas justamente à fase da transição agroecológica, né? Então, a questão de manejo de praga em hortaliças, então eu convido, né, deixo aqui um convite para que vocês possam também acessar o nosso site, procurar essas informações que, de repente, pode ajudar alguém aí que esteja buscando mais informações sobre esse tema. Obrigada. Obrigado, Mari. Você pode só, então, citar o site, qual que é, se as pessoas quiserem buscar informação, qual é o endereço? Claro, é www.embrapa.br/hortalicas, certo? É o hortaliças sem a cedilha. E, de todo jeito, eu acho que se alguém colocar lá no Google, Embrapa Hortaliças, já também leva, e aí lá dentro vocês vão ver publicações, é só dar uma procuradinha e... Já está aí. Já está aí, exatamente. É só vocês darem uma procuradinha lá, colocar transição agroecológica, o que tiver de transição aparece e vocês podem baixar gratuitamente. Bacana, obrigado. Rogério, eu vou passar para ti e para fazer um fechamento aí, né, umas considerações finais. Agora eu queria destacar o que vocês foram bem unânimes em dizer, essa questão do processo e essa questão de que nunca se está pronto, nunca se terminou, né, tudo que se deveria fazer. Sempre tem um passo a mais, sempre tem uma atividade a mais, um elemento a mais para colocar no sistema, né? Dá para ser mais agroecológico do que eu fui ontem. E isso me faz essa reflexão dos produtores, dos técnicos que estão aqui, justamente isso, né? Se a gente olha para um sistema orgânico de produção, a gente vê que a cada ano ele pode ser melhor, ele pode ser mais diversificado, ele pode ser mais complexo, mais equilibrado. E se a gente olha para um sistema convencional, a cada ano ele parece que piora. Cada ano eu preciso usar mais adubo químico para ter a mesma fertilidade, eu preciso uma semente mais produtiva para eu ter a mesma produtividade, eu preciso usar mais agrotóxico, um agrotóxico mais forte ou mais moderno para resolver os mesmos problemas que ano passado eu resolvia de forma mais simplificada. Então, uma grande mensagem que parece que a gente está querendo dar aqui também é que esse processo de transição agroecológica é uma mudança permanente e positiva no sentido de caminhando para algo melhor, algo mais próximo do que a natureza nos dá, né? Enquanto uma agricultura convencional, dependente, a gente está se afastando desses princípios e acaba sofrendo essas consequências negativas, né, cada ano que passa, né? Então, eu queria te deixar esses 2, 3 minutinhos finais que nos restam para dar uma mensagem final para o público e agradecer já a Mari e a tua presença aqui pela grande aula que nós tivemos aqui. Muito obrigado. O prazer foi nosso, né? Esse assunto dá vontade de a gente ficar falando o dia todo, se deixar, né? Mas eu acho que é isso mesmo, a grande mensagem é essa, a gente está sempre num processo continuado, né? E o que é fundamental para qualquer pessoa que queira entrar numa transição agroecológica é voltar a aprender a observar. Tem hora que você tem que parar e ficar olhando, não agir intempestivamente, não agir coisas, porque até mesmo experiências ou coisas que eu vou ler em publicações especializadas de agroecologia e de orgânico, muitas vezes elas não vão ser apropriadas para mim. Elas vão precisar de ajustes para atender o que é a minha realidade. Então, essa é uma lição, não existe a visão de pacote tecnológico orgânico, um pacote tecnológico agroecológico, não é um pacote. A gente tem que conhecer as práticas, tem que conhecer todas as ferramentas disponíveis e, o máximo possível, observar a natureza. A natureza é nossa grande mestre. A gente aprender a entender o solo, interpretar o que as plantas estão falando, interpretar o que essas plantas ditas daninhas estão dizendo para a gente, porque elas são indicadoras. Então, é isso, a gente precisa desenvolver esse processo e, de novo, ter essa humildade de entender que nós podemos estar fazendo com a melhor das boas intenções, mas podemos estar fazendo errado. A gente tem que estar sempre disposto a recomeçar, refazer, repensar. É aquela
da sabedoria chinesa, né, e do oriental, do yin, do yang, do tai chi, de que tudo está sempre começando. Não existe o completar uma coisa, iniciar uma coisa. É sempre um processo de transformação. Eu tenho que estar sempre nessa lógica, inclusive para que você não tenha frustração. Se você tem um modelo extremamente convencional, altamente dependente do adubo químico, do agrotóxico, não adianta você querer fazer uma radicalização total e dizer assim, então eu vou começar cortando os agrotóxicos, o adubo químico, corto tudo. Gente, você vai se lascar, porque o seu sistema não vai se restabelecer, não vai se reharmonizar de uma hora para outra. Por isso precisamos da transição. Precisamos de fazendo isso num processo. Vamos substituir. Aí a Mari coloca a questão dos bioinsumos. Os bioinsumos são fundamentais. Ter acesso a bioinsumos é fundamental para quem está nesse pacotão químico e quer começar a fazer uma transição. Ele poder ter acesso a isso. Os pós de rocha, nós brigamos quantos anos para mudar a legislação, para entender que os pós de rocha tinham que poder ser comercializados, e era proibido. Qual é a lógica, né? E a gente tem solos antigos, solos intemperizados, então entrar com pó de rocha é quase como rejuvenescer o solo, né? A gente fazer o que na natureza as rochas ou os vulcões com as suas cinzas fazem essa renovação. Então, a gente, de novo, é observar a natureza, ver o que nós temos na nossa região, o que temos na proximidade e circular o conhecimento. Procurar conhecer mais, conversar mais, observar mais, que aí a gente entra no processo e depois que você entra, você vicia, não vai querer sair nunca mais da transição agroecológica. Obrigadão aí, de novo, por essa possibilidade de estar aqui conversando com vocês. Bacana, Rogério, gratidão, Mariane, muito obrigado. Espero que todos que nos assistiram tenham gostado desse bate-papo e que continue aí nas redes sociais, nos sites, né, do Instituto Brasil Orgânico, da Embrapa, do Sebrae. Você pode acessar e procurar ali por produção orgânica, por agroecologia, por bioinsumos, vai encontrar bastante novidades para colocar em prática e esperamos que tenhamos contribuído aí com esse trabalho rumo à sustentabilidade para uma agropecuária mais produtiva e mais sustentável, ecológica, social e economicamente para todos. Obrigado e até uma próxima.